Galera, é o seguinte, esse é o Xbox Series X. A essa altura do campeonato, todo mundo já o conhece muito do que ele pode fazer nos jogos. E essa é a loja de retrocompatibilidade do console. Uma loja que, diga-se de passagem, tem títulos que começam no Xbox clássico e vão até o Xbox One. O Xbox Series X tem o melhor serviço de retrocompatibilidade da história dos games. Os jogos dessa loja já são conhecidos por muita gente, em especial para aqueles que viveram cada geração do Xbox e não tem nada de muito novo por aqui. Mas o que realmente pode ser novo para essas pessoas é como esses jogos podem ser revisitados hoje em dia usando o Xbox Series X. Então fica comigo que a gente vai ver os absurdos, no melhor sentido da palavra, que o Xbox Series X é capaz de fazer com o poder dele na retrocompatibilidade. Na geração do Xbox 360 a gente realmente recebeu títulos incríveis, mas que em alguns casos foram depreciados por conta da performance ficar sempre no ramo da instabilidade. E no fim das contas, isso acabou se tornando até mesmo uma característica daquele período. Muita gente, até pela própria nostalgia, pode se lembrar de jogos bons principalmente por conta de defeitos como esses, porque isso naquela época determinava o quão pesado era ou não determinado jogo. E por isso, hoje, a ideia é olhar para esses casos mais pesados e ver se o Xbox Series X é realmente capaz de resolver esses problemas, porque tem diversos títulos que não são lembrados hoje em dia, mas por terem sido ambiciosos demais na época, trouxeram dificuldades na performance não apenas da plataforma de origem que eles foram lançados, mas também na geração seguinte, dizendo talvez que eles ou eram muito pesados ou então foram mal otimizados. Tem jogo aqui hoje em dia que tá rodando em 60 FPS e é capaz de você nem saber disso, e isso só mostra o poder da retrocompatibilidade do Xbox Series X em lidar com esses casos problemáticos de jogos pesados ou de jogos mal otimizados. Mas preste atenção, nós estamos prestes a entrar num universo de possibilidades do Xbox Series X, e agora você tem preços incríveis para finalmente garantir o seu da forma mais fácil e segura possível, porque a Forte Games está aqui para te ajudar nisso. E olha, pra galera que tá procurando o Xbox Series S, ele também tá disponível e você pode comprar o seu. A loja tem inclusive o modelo de 1 TB dele. E a minha missão aqui é te dizer todas as facilidades da loja para você garantir o seu console. Então presta atenção. Primeiro, você consegue deixar o seu Xbox Series X ainda mais barato fazendo o pagamento à vista, porque tem um desconto adicional nele nessa forma de pagamento. Segundo, você pode parcelar em até 12 vezes para não pesar no seu bolso. E terceiro, o frete que a loja usa é expresso para o seu produto chegar mais rápido para você e é grátis, você não paga nada mais por ele. Além disso, se preocupando muito com a sua segurança, a loja usa o Mercado Pago como forma de pagamento, garantindo que seu dinheiro fique seguro até seu produto chegar para você. E olha, já tem muita gente aproveitando os benefícios da Forte Games. Os produtos chegam lacrados e super rápido graças ao frete expresso que a loja te dá de graça. E tem profissionais da loja no WhatsApp para te informar sobre o seu pedido a todo momento. Não se preocupa porque você vai receber até foto do produto sendo enviado com um código de postagem. Então, sem perder tempo, vai na Forte Games garantir o seu console. Link no comentário fixado e na descrição. O mundo de GTA 4 já foi visto por muita gente, mas ele é importante para tudo que vai vir a seguir. É um tanto curioso como a Rockstar dita tendências em diversos segmentos que a gente procura estudar, ainda que o jogo dela faça parte de um único gênero. Todo mundo fala de GTA V e de GTA San Andreas, mas é impressionante como pouca gente comenta o quão incrível é o sistema de física de GTA 4 e como isso acabou atrapalhando a performance dele nos consoles. O sistema de física de um jogo, assim como a inteligência artificial dos NPCs ou dos inimigos que compõem aquele mundo, é um elemento que é de responsabilidade do processador da plataforma. E assim como esses dois, a estabilidade de uma performance também fica concentrada nessa esfera especificamente, porque depende do quão bem o processador consegue processar os quadros gerados com tudo que está acontecendo no mundo do jogo ao mesmo tempo. Em outras palavras, nesse caso estamos falando do quão bem ou mal o processador dos consoles da 7ª geração conseguiam lidar com o sistema de física do jogo enquanto mantinham a performance dele. Por isso que, quando o GTA 4 chegou, ele não conseguia se manter estável, e o pior é que nem mesmo o Xbox One X, que foi o console aprimorado da 8ª geração, dito na época como o console mais poderoso já feito, conseguiu resolver esse problema. O Xbox One X não era apenas mais poderoso que o Xbox 360, ele era mais poderoso que o Xbox One S também, muito mais, diga-se de passagem. E mesmo assim, apenas o poder bruto do console não conseguiu dar conta dessa dificuldade por aqui. Então o Series X chegou, os problemas acabaram. A nova tecnologia do processador do Series X faz com que ele lide com situações como essa
diversas com muito mais facilidade. Sem qualquer tipo de aprimoramento, ele rodou o GTA 4 de forma estável em 60 quadros por segundo, usando apenas poder bruto. Não houve patch de aprimoramento, nem nada do gênero, apenas o poder do console. Aqui estamos vendo o console rodar um jogo que trouxe dificuldades atemporais até para o Xbox One X, sem qualquer tipo de recurso adicional implementado pela Microsoft ou pela própria Rockstar. E fica a pergunta, o que acontece em mundos ambiciosos quando o console consegue se concentrar neles com o suporte de aprimoramentos voltados para isso? Um clássico chamado Far Cry 3 começa a responder isso pra gente. Eu tenho certeza que mesmo com o jogo rodando no Xbox 360, você ficou boa parte do tempo explorando o incrível mundo construído para ele. As cores eram vibrantes e faziam a composição de um mundo repleto de vida animal com uma inteligência artificial que, naquela época, ainda não era popular em jogos desse gênero. A Ubisoft estava muito à frente do seu tempo naquele período. Far Cry 3 estimulava a exploração do mundo, isso era incrível, você ficava preso naquele universo. Mas também tenho certeza que você se lembra que você fazia isso com o jogo rodando com uma média de 20 quadros por segundo em inúmeras partes. No meio entre o Xbox Series X e o 360, a gente teve então uma versão chamada de Classic Edition, que aumentou a resolução do game e prometeu estabilidade para ele, mas no fim das contas a performance ainda estava longe do ideal. Os críticos mais famosos voltados para a área da tecnologia já estavam desistindo de ver Far Cry 3 em toda a sua glória rodando em 60 quadros por segundo, já que nem mesmo uma nova edição conseguiu fazer isso. Até que o FPS Boost apareceu no Xbox Series X, a tecnologia que não apenas estabiliza a performance do jogo, mas também faz com que ela seja dobrada. E sim, ela foi aplicada no Far Cry 3 original. E o que acontece agora é que ao invés do jogo rodar com 30 quadros por segundo estáveis, ele roda com 60 FPS. E como ele é um título em primeira pessoa, justamente por conta de toda essa fluidez, a experiência foi muito melhorada. Entrar em combate aqui se tornou uma experiência muito mais fluida. 60 FPS é o ideal para esse tipo de jogo e Far Cry 3 se beneficia muito disso. E acredite, não é exagero. O que também não é um exagero foi o tratamento que a franquia Assassin's Creed recebeu no Xbox Series X. O primeiro jogo é marcante, mas a resolução em 720p no 360 escondia um pouco dos detalhes do mundo que ele tinha. Cada canto que você explorar era repleto de NPCs e todas as superfícies eram cheias de detalhes para tentar recriar da melhor forma possível o mundo do jogo. Então, para poder melhorar esse aspecto, já no Xbox One X aumentaram essa resolução para 4K, o que já trouxe uma melhoria significativa na qualidade de imagem. Mas acho que isso não foi o suficiente. A Ubisoft parecia estar muito animada com as possibilidades do Xbox Series X, então quando o console chegou com o FPS Boost, ela pegou todas essas melhorias que o Xbox One X implantou e trouxe o FPS Boost para o jogo também, fazendo com que ele se execute em 60 quadros por segundo, enquanto roda em 4K nativo de resolução agora. Só que na sétima geração, a saga foi crescendo, como todo mundo sabe, e no meio dela tivemos alguns títulos um tanto impopulares. Um deles, por exemplo, é o Assassin's Creed Rogue. Assassin's Creed Rogue foi lançado como uma espécie de contraparte comercial de Assassin's Creed Unity, só que para a geração do Xbox 360. Como o Unity era um jogo exclusivo de Xbox One e PlayStation 4, lançaram o Rogue com um escopo e orçamento menor para a geração do Xbox 360 na tentativa de alimentar a fanbase que ainda não tinha migrado para o próximo console. Só que ter um orçamento e escopo menores que Assassin's Creed Unity não fez dele um jogo leve, bem pelo contrário. Assassin's Creed Rogue usa a mesma versão da Envy Next de Assassin's Creed 4 Black Flag, que por si só já é um jogo muito bonito e com efeitos ambiciosos para o console. E como já era de se esperar por conta disso, ele teria as mesmas ambições técnicas. E não me entendam mal, artisticamente falando, eu não acho que Assassin's Creed Rogue seja um jogo que explora a Envy Next tão bem quanto Assassin's Creed 4 Black Flag faz, mas o core da tecnologia, ou seja, o centro da tecnologia, permanece lá, fazendo com que o jogo tenha o mesmo sistema de interação com o ambiente, o mesmo estilo de movimentação para gameplay, o que já era algo realista, e um excelente sistema de física para dar conta de tudo isso. E mesmo a Ubisoft tendo sido ambiciosa de ter destravado a performance desse jogo no 360, os 60 quadros por aqui passaram bem longe do alvo, e destravar acabou sendo algo ruim, ao invés de ser algo bom. A performance desse jogo no 360 é extremamente instável, só que o mais curioso é o que fizeram depois disso, e é justamente o que torna o Xbox Series X uma máquina tão interessante. Vejam bem, como já era de se esperar, remasterizaram Assassin's Creed Rogue para a geração seguinte, mas mesmo que essa remasterização rodasse em consoles mais fortes que a plataforma de origem, a performance dessa vez foi travada na casa dos 30 quadros por segundo, ao contrário do que se esperava, que era dobrá-la para 60 FPS. O Xbox One X, enquanto console mais forte daquela época, trouxe o 4K de resolução
resolução de fato, mas talvez a Anvil Next tivesse se concentrado mais na física da simulação de ondas do jogo, que eram impressionantes, do que na performance dele em si, e isso pode ter sido um impeditivo para ele chegar aos 60 quadros por segundo estáveis, e talvez travaram a performance nos 30 por conta disso. Então, presumivelmente, o que pode ter acontecido aqui é, para fugir da instabilidade num console mais forte e não ficar feio para a marca, travaram o jogo nos 30 quadros por segundo. Como o Xbox One X era o console mais poderoso daquele período, e esse daqui era um jogo remasterizado, lançar uma remasterização em um console tão forte como esse, que vinha com promessas até de melhorar as performances dos jogos, e não atender esse tipo de expectativa, iria depreciar muito mais a imagem da Ubisoft do que do Xbox One X em si. Então talvez por isso eles decidiram travar a performance nos 30 quadros por segundo do que tentar alcançar os 60 FPS e não conseguir atingir isso. Um impeditivo que vocês já devem saber que não acontece no Xbox Series X, certo? Nele, finalmente Assassin's Creed Rogue roda em 60 quadros por segundo sem problemas, uma performance que acontece mesmo que o jogo se execute considerando o 4K de resolução que o Xbox One X trouxe. Isso tudo porque esse também foi mais um título que foi favorecido pelo FPS Boost. É claro que existe uma série de outros jogos que foram beneficiados pelo FPS Boost, e a Ubisoft parece ter investido bastante na época em que o recurso estava em alta. Muitos jogos que a empresa já tinha lançado anteriormente receberam suporte à tecnologia, enquanto que alguns outros receberam os 60 quadros por segundo através de um patch de nova geração, como foi o caso dos primeiros títulos da nova era de Assassin's Creed. Mas eu citei Assassin's Creed Rogue porque ele está num nicho muito desconhecido dentro da franquia, só que isso não faz dele um título ruim, e aqui, usando a retrocompatibilidade do Xbox Series X, pode ser uma boa hora de dar uma oportunidade a ele caso você não tenha feito isso ainda. Digo isso porque eu sempre ignorei esse jogo e acabei gostando depois que eu terminei ele no Series X. Só que em toda a história tem sempre aqueles casos mais problemáticos que ficam marcados como uma cicatriz no meio da comunidade. Casos esses que são esquecidos pela retrocompatibilidade na maioria das vezes e pela própria desenvolvedora. Você se lembra o que aconteceu com Final Fantasy XV? Não existia console que rodasse esse jogo com estabilidade na performance, e para o marketing dele, isso foi péssimo. Final Fantasy XV chegou num período em que os consoles aprimorados estavam na moda, e para acompanhar isso e mostrar o quão incrível ele era tecnicamente, ele veio com 3 modos de jogo que iria se apropriar desses hardwares. Um desses modos queria balancear a qualidade de imagem com a performance, outro deles queria se focar na resolução, e o último, que é o que a gente precisa tratar aqui, queria 60 quadros por segundo. O resultado foi que nenhum deles performou com estabilidade na performance em 100% do tempo, mas pior do que isso foi que o jogo passou muito longe dos 60 FPS no modo que tinha isso como foco. E vejam bem, existem muitos jogos que para mecânicas deles, trazer 60 FPS é fundamental, e o Xbox Series X ajudou muito esse tipo de jogo sem necessariamente ter alguma tecnologia destinada a isso. Dead or Alive 6, por exemplo, é um jogo de luta, e por ser um jogo de luta, 60 FPS é quase que obrigatório para poder ajudar na dinâmica das jogatinas. Mas mesmo sendo obrigatório, o Xbox One X não conseguiu atingir isso, só o Xbox Series X que conseguiu trazer para o jogo essa performance. Só que no caso de Final Fantasy XV, temos uma história diferente. Os 60 FPS eram apenas uma proposta comercial justamente para poder se adequar aos novos consoles que estavam chegando, os consoles aprimorados. Tanto é que, depois que passou o auge desses consoles aprimorados, ninguém além dos fãs, que foi a parte do público que ficou com as cicatrizes desse problema, falou mais disso. O problema caiu no esquecimento e a Square não se importou em resolver aplicando o FPS Boost ou algo do gênero. A tecnologia para poder melhorar a performance já existia e mesmo assim eles não quiseram ir à frente com ela. O que resolveu o problema dele de performance de fato foi o próprio Xbox Series X sozinho, usando mais uma vez puro poder bruto. E é por isso que fica muito fácil de concluir que mundos abertos ou um sistema de física extremamente complicado, como é o caso do GTA 4, parecem que não são um problema para o Series X, mesmo que essas duas características andem juntas durante a jogatina. E é sempre importante valorizar a retrocompatibilidade do Xbox, não apenas porque dá para rejogar os jogos de outras eras, mas sim porque também você pode rejogar muitos desses jogos no estado mais íntegro deles, um estado que eles foram concebidos para serem executados, mas que nem sempre conseguiram na plataforma de origem. O Series X agora consegue fazer isso por você. Mas deixa aqui no campo dos comentários se você costuma usar muito a retrocompatibilidade do Xbox Series X. Eu quero saber se você ainda gosta de jogar os jogos mais antigos. E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal para não perder os vídeos que a gente postar por aqui. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos.
Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.